Saudades de vocês. Quanto tempo, né? Vamos iniciar nossa aula de hoje, trabalhando um gênero textual que eu considero assim muito útil para a vida de vocês, que será a dissertação escolar, tá? Para esse gênero textual, esse assunto, por favor, vocês vão precisar do livro de produção de texto, página 2 a 7, para a gente poder estar aqui falando e vocês acompanhando, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai conhecer um pouquinho, né, desse gênero textual, que é a dissertação escolar, assim uma espécie de definição para vocês se contextualizarem primeiramente o que seria esse gênero textual. Então vamos fazer aqui uma leitura calma, para que vocês compreendam esse gênero. A dissertação escolar, como o próprio nome diz, é um gênero produzido para atender a uma proposta de produção de texto, formulada pelo professor em sala de aula. Além disso, costuma aparecer em exames de seleção, como Enem, vestibulares. Esse gênero, geralmente, escolhe problemas de relevância social e solicita ao aluno que apresente uma avaliação ou uma solução para o problema em questão. A proposta também determina o número de linhas mínimo e máximo que a dissertação deverá ter. Por exemplo, mínimo 12 linhas e máximo 30 linhas. E exige que o autor obedeça às regras da norma padrão da língua portuguesa. E aqui, exige um conhecimento maior da língua portuguesa, das regras de língua portuguesa. Então, você tem que dominar não somente a ortografia, mas também a questão da concordância e assim por diante. Então, aqui gera um problema quando o aluno não domina, ok? Mas é algo muito fácil de ser corrigido a partir do momento que você passa a exercitar e a produzir textos. Continuemos. Na escola, a dissertação ela é avaliada pelo próprio professor. Nos exames, isso é feito por uma equipe de avaliadores contratada para essa tarefa, ok? Então, aqui é só uma definiçãozinha para vocês entenderem o que é essa dissertação escolar. Vamos seguir adiante. A dissertação escolar, de forma geral, ela tem uma estrutura padrão, em que devem estar presentes 3 momentos do texto. São eles: introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí nós vamos, claro, estudar cada um desses momentos, porque eles têm que estar conectados. Então, para isso, a gente tem que conhecer cada um, a estrutura de cada um e, claro, depois praticar. Então, vamos começar pela introdução. A nossa aula de hoje vai basicamente se deter na introdução, que ela é bem longa, assim, tem muitas informações interessantes sobre a introdução. Na introdução, geralmente escrita em um parágrafo, apresentam-se ao leitor o tema tratado e a tese que será defendida. Olha só, gente, a primeira informação sobre a introdução. É bem na introdução que nós vamos ter o quê? O tema, que vai estar lá presente, e a tese, que é o seu ponto de vista. No desenvolvimento, que já é o segundo momento, constituído de 2 ou 3 parágrafos,
o autor expõe argumentos para defender seu posicionamento ou refutar o posicionamento contrário. Então, no desenvolvimento, nós vamos estar falando mais adiante, é que vai entrar o quê? As argumentações. Mas isso aqui nós vamos certamente estar falando mais especificamente adiante. E temos também um outro momento que é a conclusão, geralmente construída em um parágrafo. O autor pode retomar a tese, reafirmando-a, avaliando-a ou apresentando uma proposta de solução para o problema discutido no texto. Então, sempre a conclusão, ela tem que o quê, gente? Ela tem que retomar a tese. Aí você diz, mas o que é a tese, né? É o posicionamento defendido pelo autor do texto, ou seja, a opinião. E aí, essa questão da opinião é que nós vamos estar trabalhando nesse nosso primeiro encontro, né? Vamos definir bem o que seria essa opinião. E aí, eu peço, né, que vocês acompanhem usando o livro de atividades, que é produção de texto, a página 2. Lá você vai perceber que nós temos uma imagem, e essa imagem aqui é que nós vamos trabalhar, ok? Então aqui, sou contra ou a favor, né? Quer dizer, esse aqui, vamos dizer, a palavra-chave, vamos dizer, aqui que você vai expor uma opinião. Então, para iniciar os estudos sobre dissertação escolar, vamos analisar algumas imagens que trazem desafios. A imagem a seguir é ambígua. O que é ambígua, né? No caso, traz mais de um significado, né? Mais de um sentido, vamos dizer assim. Ou seja, dependendo do ponto de vista, cada um pode enxergar algo diferente. Observe-a atentamente. Então, observando essa imagem, assim, logo de cara, assim, à primeira vista, o que você vê? E assim, aprofundando mais, você vai observando, né, talvez uma outra imagem. Então, temos que prestar atenção muito nos detalhes. À primeira vista, eu acredito aí que vocês tenham visto o quê? 2 troncos de árvores aqui entrelaçadas, não é isso? E aprofundando talvez mais, olhando com detalhes a imagem, você deve ter visto o rosto de uma moça, de costa, com a cabeça baixa. Então, olha só, vai depender do quê? Do ponto de vista de cada um. Então, a gente pode dizer que essa é a primeira introdução aqui, né, do que seria dissertar, né? Seria você expressar uma opinião. E aqui vai depender do seu ponto de vista, a forma como você enxerga, né, aquele referencial, que vai ser, claro, o tema que vai ser proposto para você, ok? Vamos seguir na página 3 ainda do livro de atividades, produção de texto. Vamos entender mais aí sobre essa questão da opinião. Imagem 2 aqui, que é essa. Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação possível do texto, tendo como referência o tema, opinião. Então, você aqui observa a imagem e aqui você tem as alternativas. Vamos ler cada uma. Uma interpretação possível para o texto ao lado é a seguinte: é normal que as pessoas sempre pensem da mesma forma. Bem, não é isso que você está vendo aqui. Você está vendo pessoas com pensamentos bem diferentes aqui. Olha aqui, né? Você tem uma forma geométrica que é diferente dessa outra e assim sucessivamente. Então, não poderia ser essa alternativa. As figuras geométricas dentro das cabeças representam uma característica própria do ser humano, a ausência de opinião própria. Claro que não, né? Aqui você vê uma diversidade muito grande de opiniões. Ou seja, esse aqui já pensa desse jeito, esse aqui já é circular e esse aqui já tem um triângulo. Vamos então à outra alternativa.
Fica claro no texto não verbal que os homens pensam de forma diferente das mulheres. Não poderia ser essa alternativa porque aqui você não tem definido um gênero, se é feminino ou masculino. Então, não é possível fazer essa comparação. Então, essa alternativa não procede. E aqui a última, a imagem pode ser vista como uma referência à diversidade de opiniões entre as pessoas. Sim, aqui mostram pessoas que pensam diferentes. Então, seria, no caso, a última alternativa. E aí, novamente, isso aqui, né, remete à proposta da dissertação escolar, que é você expressar uma opinião. Muito bem. Aqui nós temos, ainda na página 3 do livro de atividades, produção de texto, nós temos aqui também uma outra questão. Escreva nas linhas a seguir a sua interpretação da imagem apresentada. Claro, você vai ter essa oportunidade de fazer isso no seu livro, mas eu posso inclusive dar exemplos da tua vivência, né? Mas vamos aqui dar uma ajudinha para vocês nessa figura aqui. O que é que você consegue enxergar aqui, né? Você tem aqui uma multidão de pessoas, né? Aqui representando algumas imagens, né? Parece ser mãos de sentidos contrários, porém você tem aqui um grupo, né? Um amontoado aqui de pessoas no centro, né? Então, veja bem, com essa leitura aqui, o que é possível extrair daí, né? Pensamentos contrários, mas existem o quê? Pessoas que pensam da mesma forma. Então, com base nessa leitura, você vai elaborar, claro, o seu texto, né? Eu quero que você faça a sua interpretação. É só uma ajudinha aqui para que ajude aí você a desenvolver o seu texto, ok? Vamos então para a página, ainda na página 3, uma outra questão, né? Explique o que as imagens a seguir têm em comum, considerando o tema opinião. Ainda o tema opinião aqui. Então, você vai analisar a imagem 4, a imagem 5. Aí você vai observar aqui balões, né? Representado por letras, ou seja, o veículo de comunicação aqui, as letras. Muito bem. Porém, o que você percebe? Cada um aqui, cada pessoazinha aqui, vai o quê? Identificar um mesmo, vamos dizer, referencial, fazer uma leitura diferente. Esse aqui enxerga um M, esse aqui já enxerga um W, então, e aqui você tem que esse enxerga um N, esse já enxerga um U. Então depende o quê? Dos pontos de vistas, né? De cada um. Lembrando que também para você dissertar, você requer também um conhecimento prévio sobre o tema em questão, para que você estabeleça essa relação e ali você expresse uma opinião. E é isso que nós vamos estar aqui trabalhando, certamente, construindo opiniões. E aí eu tenho uma proposta aqui para vocês, para finalizar nossa aula de hoje. Ainda no livro de vocês, tá? O livro de atividades de produção de texto. Vocês vão encontrar na página 4 2 textos. E esses 2 textos, eu quero que vocês leiam. E lá vocês vão ver que vai haver todo um direcionamento para chegar numa opinião. Então, eu quero que vocês resolvam as seguintes páginas, 5, 6 e 7 deste livro, tá? De atividades de produção de texto, ok? Então fica essa tarefinha aí para vocês fazerem. E aí, num outro encontro, um próximo, né? De preferência em tempo real, eu quero dizer assim, pode ser na sala virtual, podermos estar conversando sobre o tema desses textos que vocês vão ler, ok? Beijocas e a gente se encontra na próxima aula.